Nem sempre o nosso escritor favorito acerta, e nem sempre isso é ruim. Eu sou Luciano Bibliotecário, criador e administrador do Leitor Cabuloso, e seja bem-vindo à minha estante. Antes de começar, eu queria dar algumas explicações bem rápidas a vocês, porque o Na Estante do Lucien tá saindo dentro do canal do Leitor Cabuloso. É que assim, eu percebi que administrar mais um canal no momento não é uma coisa que eu posso fazer, então eu resolvi colocar o Na Estante do Lucien dentro do canal do Leitor Cabuloso para isso. Depois eu pego os vídeos que estão no meu canal e trago para cá. E o segundo recado é porque ele tá saindo numa quinta-feira, quando deveria estar no ar um LCTV. É porque eu e o Alisson tivemos alguns contratempos para gravar nas últimas semanas. Para não ficar sem vídeo, eu já queria gravar há muito tempo essa resenha sobre o Eternos do New Gamer e eu resolvi colocar hoje na quinta-feira para não ficar sem vídeo nenhum. Também é importante talvez dizer que essa resenha, essa crítica não vai ter spoilers, então se você tá com medo, sei lá, eu cometa algum spoiler aqui, fique tranquilo, não vai ter spoilers. E vamos falar sobre Eternos do New Gamer. Antes de começar a falar especificamente desse quadrinho, né, só mostrar um pouco aqui para vocês. Esse aqui é o volume de Eternos, que eu já tinha mostrado num pombo correio que eu fiz. Qualquer coisa eu deixo um card aqui em cima. E só para deixar bem claro para vocês entenderem, muita coisa do que eu vou falar é baseado nas duas biografias do gamer que eu tenho. Essa aqui, tá, que eu já li, começo, meio e fim dela. E tem essa aqui, que eu adquiri faz pouco tempo. Recentemente, por exemplo, eu terminei de ler A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras e assim que eu terminei a leitura, eu fui ver o que tinha escrito aqui, fui saber um pouco sobre a obra. Bom, pra mim é muito divertido, eu sou fã do gamer, né? E também levem isso em consideração nessa crítica específica. Se vocês estão escutando um sininho, é Pantufa que tá aqui trelando junto de mim já. A crítica que eu vou fazer é a crítica de um cara que gosta muito da obra do gamer, então levem isso em consideração. Primeiro, o Jack Kirby, para quem não conhece, ele é muito conhecido nos meios dos quadrinhos. Ele é até apelidado do Jack Ray Kirby, né? Ele é considerado um grande nome aí quando a gente fala de desenho. Ele é o co-criador do Capitão América, ele é co-criador do Thor, ele é co-criador também do Quarteto Fantástico junto com o Stan Lee, né? Por isso que ele é um co-criador. E ele criou o Eternos. Esse Eternos foi inspirado no livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Então ele leu esse livro, ele teve contato com essa obra e ele se inspirou para criar, seriam seres vindos de outro planeta, seres celestiais que estariam aqui na Terra. O Eternos ele foi criado em 1970 e ele foi cancelado após 19 edições. Isso vai ser importante porque o Eternos ele é uma obra que para mim ele já traz problemas desde a era Kirby. Boa parte desse vídeo, como eu disse, é baseado nas duas biografias, ou seja, são informações que eu retirei das duas biografias, isso eu não estou inventando. Mas a parte final, sim, a minha crítica mesmo, é baseada na minha opinião, então aí eu vou falar mais abertamente com vocês, tá? Como surgiu a relação entre Gaiman e Eternos? O Joe Quesada, que na época era editor da Marvel, ele conta isso, que vira e mexe ele topava com o Gaiman nos corredores da Marvel e ele perguntava se o Gaiman estava trabalhando em algum projeto ou tinha interesse em trabalhar em algum projeto, porque o Gaiman estava na época escrevendo o 1602, que conta uma versão aí que conta como os personagens da Marvel estariam no ano de 1602. E aí o Joe Quesada propôs ao Gaiman, olha, que tal se você trabalhasse com o Eternos do Kirby? E aí veio uma coisa bem interessante. O Gaiman, ele era muito fã do Kirby, ele sempre foi muito fã. Ele diz que, por exemplo, especificamente Eternos, ele leu entre os 16 anos ali, ele leu toda a fase do Eternos. Ele não achou, o Gaiman particularmente não achou nada demais, nada muito incrível, mas ele diz que foi uma coisa que mexeu com ele, ele achou relevante porque ele leu todas as 19 edições, né, até o seu cancelamento. Bem, para quem não sabe, Eternos conta a história de um grupo de seres extraterrenos chamados Celestiais, que eles vêm à Terra e eles pegam um proto-Homo sapiens. Isso aí já é criação do Gaiman, eu já estou resumindo, partindo do que o Gaiman fez, e eles fazem duas criações, que a primeira delas eles chamam desses Eternos, e a outra
outra são os deviantes. Os deviantes são seres meio deformados, monstros e tal, e esses celestiais, eles não gostaram muito da criação dos deviantes, né? Porque os deviantes começaram meio que a matar os Eternos, eles acharam os Eternos seres mais promissores, muito mais ricos, né? Muito mais humanos, vamos dizer assim. Sendo que um celestial, chamado de Sonhar Celestial, ele se revolta, ele não concorda com essa chacina. Todos os celestiais se reúnem e colocam esse grande Sonhar Celestial para ficar adormecido na Terra. Quais são os pontos fortes de Eternos? Primeiro, a gente sente que é o Gaiman ali naquele universo. Primeira coisa que acontece é como o Gaiman decide contar a história. O Gaiman decide contar essa HQ a partir do ponto de vista do Makkari. Ele é um dos Eternos, tá? Ele vive na mente de um médico protologista chamado Mark Curry. Esse médico, ele é negro. É muito importante frisar isso porque o Gaiman sempre tem essa característica dele. Ele pega muitos personagens às vezes ou muitos protagonistas às vezes que seriam esquecidos, vamos dizer, em grandes arcos e tal. Então é importante frisar isso, tá? Que ele pega o Makkari, que é um personagem negro, tá na cara que o personagem principal da série do Kirby é o Ikari, que ele é um loiro de olhos azuis e tal, e ele coloca ele como se fosse um personagem meio que secundário, então a gente fica muito focado, e o Gaiman dá uma importância muito grande pro Makkari durante toda a narrativa. Tem uma cena específica do Eternos, deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem. É uma das grandes características do Gaiman, quem lê o trabalho do Gaiman sabe disso, que ele tem aquela tendência a colocar elementos da literatura. Então tem uma cena aqui que um dos personagens do livro, ele vive no corpo de uma criança. Ele diz que essa cena aqui, ó, essa cena aqui em cima, ele diz que foi esse personagem em si que inspirou o J.M. Barrie a criar o Peter Pan, né? Porque ele é uma criança que vive para sempre, então ele teria aparecido para o J.M. Barrie e ele teria inspirado o J.M. Barrie a escrever o Peter Pan. Isso para mim é o Gaiman. Essas são essas sutilezas que mostram que o Gaiman tá presente nessa narrativa. Outra coisa importante é que é uma história extremamente focada nos diálogos. Você não vai ver uma grande ação, né? Esse é um ponto muito forte do Eternos. É uma história extremamente focada nos diálogos, né? Entre esses seres que são quase deuses na Terra, mas vivendo vidas mundanas e ao mesmo tempo a grande contradição quando eles começam a descobrir que eles não são esses seres tão mundanos assim quanto eles pensavam, né? Outra coisa importante é que o Gaiman ele acaba com esse conflito entre os deviantes e os Eternos de uma forma assim muito, muito interessante. Ele mostra que, vamos dizer, a história poderia caminhar por outros arcos, poderia ter outros desenvolvimentos. Acaba com aquele negócio de os mauzinhos são os deviantes e os bonzinhos são os Eternos. Ele meio que elimina isso. Isso é o Gaiman dentro do universo de Eternos. Qual é o problema de Eternos? Assim, eu reconheço que eu li Eternos, é uma das coisas, com certeza, como eu sou fã do game, eu vou guardar. Eu não gostei muito da história, e aí eu fiquei pensando, sei lá, porque a ideia do Joey Quesada foi muito simples, é dizer, ó, Gaiman, pega o universo do Kirby, dá uma organizada nele, e a gente tenta fazer como você fez com Sandman, sabe? Tipo, esse vai ser o primeiro volume de muitos, assim, a gente vai realmente encaixar Eternos dentro do universo Marvel. É aí onde começa pra mim um problema. Quando o Gaiman trabalhou com Sandman, se você pega o Sandman original, né, eu vou colocar uma imagem do lado de cá e uma imagem do lado de cá, pra você ver a diferença clara entre o que o Gaiman pegou, vamos dizer, e o que o Gaiman fez, sabe? O Sandman original e o Sandman do Gaiman não se comparam, são coisas muito distintas. O primeiro problema do Eternos começa aí, pra mim, a falta de liberdade que o Gaiman teve, talvez até, agora esse é um momento que eu tô especulando mesmo, tá? Aí não tem nada a ver mais com as biografias, e vou especular aqui e dizer que talvez até tenha sido um pouco de arrogância do Gaiman, ele querer pegar o universo tão confuso que o Kirby criou, lembrando que o Kirby teve várias tentativas depois de reescrever o Eternos, e o Kirby fracassou em todas elas. A HQ, ela tem pontos fraquíssimos, tipo, por exemplo, a motivação do vilão da história é muito boba, é muito ingênua, sabe? É desenvolvido um arco tão interessante, uma trama tão interessante, chega de repente o vilão diz, eu fiz por isso, e você faz só...
né? Só por isso você fez? E pra finalizar tudo isso, você tem a tentativa de inserir isso dentro do universo Marvel, ou seja, o gamer não teve liberdade pra trabalhar, e pra mim isso tira vários pontos de Eternos. É por isso que pra mim, então, Eternos não é uma obra-prima. Se você é fã do New Gamer, eu recomendo então que você leia isso aqui, que você pegue esse material. Mas se você é aquele leitor casual de quadrinhos ou aquele leitor casual de literatura, tipo assim, que o gamer é um autor que você gosta, mas não é seu autor favorito, então é aquela coisa de dizer, pô, eu não sinto que vale tanto a pena uma obra tão definitiva assim pra você ler. É isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que se inscreveu no meu canal, recomendar que vocês comentem aqui o que vocês acharam de Eternos do New Gamer, já leram, né? Quais foram suas impressões? Quem conhece, por favor, mais do universo do Kirby, pode escrever aqui embaixo também. Eu gostaria muito de saber mais sobre esse universo dos Eternos, da fase do Kirby em si. E é isso, galera. Muito obrigado, e na próxima semana, se tudo der certo, volta a ter LCTV. Até mais!